Queridos e queridas, bora lá, mais um videozinho, né? Agora nós voltando aqui para a parte de seleção, né? Acabei fazendo os vídeos, acho que o 10 e o 11, o 9, né? 10, o 11, o 12 eu acho que eu fiz hoje também, né? E agora vamos fazer também o vídeo 2.4. Beleza, agora nós vamos falar um pouco mais sobre seletores de dados, né? Então, não exatamente as seleções, né, por booleanos e afins, assim como nós já vimos ali em vídeos anteriores, mas são mais algumas funçõezinhas que é para poder ajudar a gente. Né? Eu já falei em outros vídeos, né, mas por exemplo a função head, né, que ela é bem simplesinha. Eu vou usar só para aluguéis mesmo, eu não vou fazer nada demais. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu vier no head, né, eu posso chamar aqui aluguéis e usar o head. Ok? Tanto que ele está mostrando aqui quais são os parâmetros. Né? Por padrão, ele é o 5. Né? Ele é equivalente ao data frame exatamente desse jeito. Né? Então, esse e menos ele mesmo. Beleza? Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui quais são os... Aqui ele cria um padrão, né? E aqui mostra qual que é o valor. Então, por exemplo, aqui, se eu vier aqui no head e colocar o 6, 200, é que ele corta, né? Do mesmo jeito. Se eu vier aqui e colocar, sei lá, menos 5, menos 10, vou colocar menos 5. Menos 5 aqui, né? Ele volta as últimas linhas, né? Se eu colocar, por exemplo, menos 1, né? Ele vai voltar os 6.079. Então, se eu colocar aqui menos 6.070, ele vai voltar só as 9 linhas, né? Então, eu posso colocar só o cabeçalho, né? Só as primeiras linhas, só para eu ter mais ou menos uma noção do que eu estou selecionando. Né? Assim como já mostrou na própria documentação, existe a diferença de eu usar o head e o lock. Né? A mesma coisa que eu ter 2 pontos no lock, aí eu coloco vírgula e negativo esse valor. Então, por exemplo, qual que é o tipo de dado que volta aqui? Quando volta, volta um data frame. E se eu voltar só uma linha? Ele volta um data frame do mesmo jeito. Agora, se eu fizer aqui no head, será que vai ficar diferente? Então, a gente já sabe que aluguéis, né, ponto lock é a mesma coisa que eu fizer exatamente isso, 2 pontos, aí eu faço menos 5, por exemplo, que nem o original. Né? Então, putz, por que será que não está voltando? Se eu voltar aqui 1, né? Então, ó, ele voltou uma linha. Né? Ele voltou a primeira e a segunda linha neste caso. Né? Então, se eu fizer aqui 0, ele vai voltar exatamente isso. Se eu voltar 20, ele volta as 20 linhas. E se eu colocar aqui 5, ele volta as 5 primeiras linhas. Beleza? Porque em si eu não estou colocando aqui a vírgula. Né? Se eu colocar aqui a vírgula, eu vou estar especificando quais são as colunas que eu quero que volte. Né? Então, aqui já está tudo certinho. Pergunta, se eu fizer aqui o type dele e voltar assim, qual que é o tipo que ele volta? Ele volta um data frame. E se eu voltar 1, ele volta um data frame também. Então, não tem diferença entre um e outro. Se eu quiser jogar algum outro método aqui na frente, eu consigo também. Então, se eu quiser fazer aqui o lock, eu vou fazer algo bem besta. Tá? Eu vou voltar as 20 primeiras linhas, logo depois eu fizer um outro lock com 5, olha só que dá. Porque não está o axis named 5, object type não tem eixo do tipo 5. Então vamos colocar aqui entre parênteses, vamos ver se resolve. Também não resolve. Né? Por mais que ele esteja retornando um determinado valor, né, eu não consigo encadear uma outra chamada nele. Se eu fizer e atribuir ele em um valor, como por exemplo aqui no x, aí se eu fizer eu verificar o tipo do x, a gente vê que é um data frame. Será que agora eu consigo executar uma função disso daqui? x.head 5, por exemplo. Aí eu consigo. A partir do momento que eu conseguir atribuir em algum lugar, aí eu consigo executar. Caso não, eu não consigo. Pelo menos não com o lock. Tá? Mas usando o head, eu consigo. Se eu ver aqui head, novamente, eu consigo executar. Tá bom? Eu consigo encadear algumas chamadas do meu data frame, beleza? Se fosse um data frame, se fosse uma série, por exemplo, eu conseguiria, contanto que ele fosse retornando valores, né, e ele retornasse valores do tipo data frame ou do tipo série, eu conseguiria ir encadeando, ok?
Agora, por exemplo, se eu vier aqui e usar o value counts, por exemplo, né? Então, se eu chamar aqui, por exemplo, no próprio DataFrame, né? Eu vou chamar no próprio aluguéis, que é o original, né? Aí eu vou colocar aqui o value counts. O value counts, ele é uma função, tá bom? Aí eu venho aqui e aperto Enter. Nossa, que estranho, né? Será que se eu fizer aqui e eu colocar isso aqui numa lista, será que ele volta? Não, ele não volta. Tanto que se eu vier que tipo que ele é, né? Se eu vier, ele é uma série. Então ele não volta só um, ele volta vários que nós temos aqui. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu chamar aqui um aluguéis.valueCounts, ele vai voltar todo estranho. Então vamos colocar, por exemplo, uma coluna mais. Vamos colocar uma coluna melhorzinha. Vamos colocar a ponto furniture. Furniture. Aí na hora que voltar, aí ele volta melhorzinho. Né? Ele volta de uma forma mais organizada. Né? Então ele vai voltar. A gente sabe que são esses dois valores que existem aqui, né? Que é o furnished, que neste caso é mobiliado e não mobiliado. Então eu tenho 4.498 não mobiliado, eu tenho 1.582 mobiliados. Né? E eu posso fazer isso daí em vários outros valores. Eu aconselho vocês a usarem o value counts em valores que são categóricos. Né? Porque, por exemplo, se eu vier aqui e eu colocar no área, né? Área, dá certo? Dá, mas vocês podem ver que, 50, 60, 70, 100, 200, 465, 445, né? Se vocês quisessem fazer esses valores em retornar um valor, por exemplo, um categórico, você colocar um intervalo em cima deles, né? De 50 a 200, de 50 a 100, de 101 alguma coisa e assim por diante, aí seria melhor, porque aí também diminuiria a quantidade de categorias e afins, ok? Mas isso daí a gente vai entrar mais na hora que nós estivermos falando sobre análise de dados. Pelo menos por enquanto é só essa seleção, só para vocês verem que também existe, ok? Então no sample é um pouquinho diferente. Ao contrário do head, quando nós estamos falando do head, por exemplo, que voltamos, sei lá, tipo 10 linhas, a gente seleciona quais são as linhas que nós vamos voltar. Né? Quando nós estamos falando do sample, deixa eu só pegar aqui nas anotações. Quando nós estamos falando do sample, por exemplo, né, a gente pega uma amostra literalmente do nosso data frame. Né? Então eu vou colocar aqui sample, aí eu vou colocar simplesmente abrir e fechar parênteses. Ó, veja que todos os parâmetros deles são opcionais. Né? Então eu posso colocar, por exemplo, sample, aí veja que ele vai voltar 1, aí se eu colocar aqui de novo, ele vai pegar uma outra amostra, se eu voltar aqui ele vai pegar uma outra amostra e assim sucessivamente. Né? Então ele vai pegando amostras por amostras. Só que se eu vier aqui colocar um N, né? Então por exemplo, eu quero 10 amostras, aí ele vai voltar 10 valores. Deixa eu colocar um pouquinho menor, deixa eu colocar um 5, que é para ficar menorzinho. Mas só que vocês estão vendo que cada vez que eu rodo, ele volta uma série de valores diferentes. É porque a gente esqueceu, não é que eu esqueci, eu não coloquei. Tem esse parâmetro aqui que é o random state, né, que é um valor que você passa para esse atributo, né, que o que acontece? Ele cria um número na hora de gerar um número. Eu estou falando bem por cima, tá bom? Na hora de gerar um número aleatório, né, ele usa alguns cálculos matemáticos, entre eles esse valor que você passa. Então é o seed. Não sei se vocês já jogaram algum jogo que tenha criação aleatória criação randômica de mapa. Por exemplo, o Minecraft, que eu lembro, tem, né? O Civilization 5 também tem, o Civilization 5, eu acho que é o 5 que é o último, né? Tem lá o seed, né? Que é qual que é o número que ele usou para poder criar a parte aleatória. Aqui você pode colocar o valor que vocês quiserem, por exemplo, 52. Aí na hora que colocar 52, ó, veja que sempre vai voltar os mesmos valores. Se eu colocar 51, já é diferente, 50. Aí se eu colocar aqui menos 438, ele vai voltar um valor. Ah, não aceita número negativo? Então a gente bota um número positivo, não tem problema nenhum. Né? Vocês entenderam essa parte? Então nós podemos selecionar tanto valores normais, né? Através de um head ou um iLock, um iLock, seja lá qual for que vocês estiverem usando, beleza? A partir do momento que você esteja voltando algum valor, ele também vai. Você também pode usar
outras seleções, né? Porque afinal de contas você está retornando a referência do próprio data frame, beleza? Aqui você tem o value counts, que é para poder contar determinados valores. Eu aconselho vocês a utilizarem em categóricos, tá bom? Não usem em numéricos, não usem em contínuos, senão vocês estão lascados. E aqui o sample, que aí você só pega uma amostra do que você está trabalhando. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.